Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Rádio Ouvindo a História. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante, que foi a crise de 1929. Para entendermos mais sobre esse assunto, convidamos pessoas muito especiais de países que foram afetados por essa crise, sendo eles Estados Unidos, Alemanha, Brasil e Rússia. Eles falarão sobre como a crise afetou seus países, se for por meio da censura ou economicamente. Eles, por serem sociólogos, antropólogos, economistas e até uma deputada estadual, saberão como comentar realmente como essa crise afetou seus respectivos países. Eu sou Sofia Yuki e fiquem com a gente. Olá, eu sou Giovana Bruno, sou historiadora e vou explicar exatamente como que aconteceu a crise de 29. Bom, os Estados Unidos é um dos maiores produtores de manufaturados, chegando a 42% da produção mundial. E na década de 20, uma situação pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não têm sido muito afetados pela guerra, eles estavam investindo muito nessa produção de manufaturados, as pessoas estavam comprando muito, o que gerou muito lucro, muito dinheiro circulando, as pessoas começaram a investir esse dinheiro na bolsa de valores, comprando ações. Só que chegou num ponto que as pessoas não precisavam mais comprar manufaturados. Se eu tenho uma geladeira em casa, por que eu vou comprar mais uma? Isso fez com que o preço desses produtos despencasse e a economia não soube como reagir, mas a bolsa ainda estava ok até então. Até que chegou o dia 24 de outubro de 1929, onde a primeira empresa de ações faliu, porque ela não conseguiu pagar as suas ações, o que fez com que muitas pessoas desconfiassem que fosse uma empresa fantasma. Outras empresas começaram a falir também, e muitas pessoas começaram a retirar seu dinheiro da bolsa, porque começaram a desconfiar que realmente eram empresas fantasmas. Isso fez com que a bolsa de Nova York quebrasse, e assim dando início a esse grande período de depressão nos Estados Unidos. É isso, vou passar a palavra para Mariana. Oi, eu sou Mariana Marques, economista. E como dito pela minha colega Giovana, a quebra da Bolsa de 29 ocasionou na quebra do PIB dos Estados Unidos, que caiu em aproximadamente 50%. O desemprego aumentou 23% e a produção industrial caiu 1/3 e houve a falência de vários bancos e empresas. O presidente norte-americano na época, Robert Hoover, tentou controlar a crise com uma forte intervenção do Estado. Em alguns momentos, ensina aqueles que continuavam a perseguir um ideal totalmente liberal. Esse presidente também ficou marcado pelo rigor da lei seca. Esses dois fatores levaram ele à impopularidade. Oi gente, tudo bem? Como a Sofia falou no início, eu sou a Mariana Nunes, sou deputada pelo Estado de São Paulo e meus projetos têm muito a ver com agricultura. E eu vim falar um pouquinho desse contexto na crise de 29, como foi afetada aqui no Brasil, como afetou aqui o Brasil. Então, basicamente, naquele período, o que aconteceu? O café sofreu uma forte recessão. Então, com isso, muitos países não compravam o café daqui por conta da questão da crise. E também tem uma questão de política interna no período, que o Brasil estava sofrendo uma mudança da oligarquia para a república. Tanto que o Vargas assume em 30 e cria uma política em 31 do Conselho Nacional do Café com o objetivo de brecar essa recessão. Então, basicamente, esse é o contexto de como o Brasil foi afetado pela economia economicamente naquele período. Além disso, também a gente sabe que teve a censura daquele governo, porque eles não tinham um viés socialista, eles eram contra esse viés, então isso também influenciou nas informações. É isso, gente. Obrigada. A Alemanha foi outro país afetado pela crise de 29 e sua decadência foi bem maior que no Brasil. Ela se recuperava após a Primeira Guerra Mundial e ainda estava extremamente fragilizada. Os Estados Unidos ajudavam na reconstrução desse e de outros países europeus, porém com a Quinta-feira Negra, os investimentos foram cortados quase que por inteiros, gerando um grande declínio na economia alemã. A fome, a pobreza e a miséria se tornaram extremas. Em meio a todo esse caos, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, ganhou grande influência. E assim, em 1933, o nazismo chega no poder da Alemanha. Esse partido censurava extremamente a imprensa e obrigava que só fosse publicado aquilo que era autorizado pelo governo. Olá, eu sou o sociólogo João Santos. A União Soviética foi um dos poucos países que praticamente não foi afetado pela crise, devido à sua posição contrária ao capitalismo e às limitadas relações com países capitalistas. Como resultado, não apenas evitou as consequências negativas da crise,
mas também registrou um impressionante crescimento econômico de 20%. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão industrial, o que contribuiu significativamente para o fortalecimento do país no período de 1929 a 1940. Nesse contexto, o governo soviético era liderado por Joseph Stalin, um líder conhecido pela sua censura e política autoritária e inflexível. Naquele tempo, questionar as diretrizes estabelecidas pelo governo era arriscado e poderia resultar em sérias consequências, incluindo a morte. Em resumo, esta crise foi um marco na história do nosso mundo e mostrou as consequências de um mundo globalizado. E este mundo cria um sistema potencialmente frágil, com uma grande possibilidade de gerar um desastre em cadeia, já que os países precisam um dos outros para se sustentar, e se um cair, os outros vão junto. Nós desejamos um bom dia a todos e obrigado por ouvir a rádio Ouvindo a História.